Vamos voltar um pouquinho no tempo, para a sala de ciências da escola. Aquele cenário clássico, sabe? Becker, de tubos de ensaio, aquele cheiro de química no ar. Para muita gente, foi ele o primeiro contato com a tal da ciência. Mas, parando para pensar, qual era o verdadeiro objetivo de tudo aquilo? A pergunta parece simples, né? Mas e se a resposta que a maioria de nós aprendeu na escola estiver, na verdade, um pouco equivocada? Vamos mergulhar nessa questão para entender, afinal, para que realmente servem os experimentos científicos. Para começar, vamos dar uma olhada naquela visão mais, digamos, tradicional da ciência. Aquela que a gente vê nos livros didáticos que é contada nas salas de aula. É a história que quase todo mundo conhece. Essa visão popular se baseia em duas grandes ideias. A primeira é de que as leis da natureza já estão por aí, sabe? Prontinhas, só esperando que alguém, através de uma observação bem cuidadosa, as descubra. A segunda ideia é que a principal função de um experimento é provar que as nossas teorias sobre essas leis estão certas. Parece bem lógico, não é mesmo? E olha, isso não é só uma ideia que fica no ar, não. Está escrito, preto no branco, em muitos livros. Essa citação aí, de um livro de física muito famoso, resume perfeitamente essa mentalidade. Para achar as leis, tem que medir. A ordem das coisas seria essa: primeiro a observação, depois a teoria. Pois é, mas essa visão tão certinha começa a apresentar alguns problemas bem sérios quando a gente olha mais de perto. Os filósofos da ciência já vêm apontando essas, digamos, rachaduras há um bom tempo. Agora, olha que interessante esse contraste. A crença popular diz que um cientista começa do zero, com uma lousa em branco, observando o mundo de forma totalmente pura e neutra. Só que a realidade é bem diferente. A verdade é que a observação nunca é neutra. A gente sempre tem uma teoria, uma pergunta, uma suspeita na cabeça que guia o nosso olhar. Pensa bem, sem uma teoria para nos guiar, como saberíamos o que medir ou o que é importante? E aqui vem o outro grande problema, que na filosofia é conhecido como o problema da indução. Vamos pensar juntos. A gente pode ver um cisne, ele é branco. Depois outro e outro. Podemos ver 1 milhão de cisnes brancos. Isso é suficiente para provar que a lei universal, todos os cisnes são brancos, é verdadeira? E a resposta é não. Porque basta aparecer um único cisne negro para essa torre de provas desmoronar. E aqui está a falha lógica. Enquanto milhões de observações não conseguem provar definitivamente uma teoria, uma única observação contrária pode, sim, derrubá-la. Então, se o objetivo dos experimentos não é provar teorias, qual é? Bom, se os experimentos não servem para simplesmente descobrir e provar leis, qual é a função deles? É aqui que o trabalho de Thomas Kuhn, um filósofo da ciência super influente, entra para nos dar uma nova perspectiva. Para entender o Kuhn, a gente precisa sacar o conceito mais famoso dele, o de paradigma. Paradigma não é só uma teoria, é o pacote completo. O conjunto de teorias, os exemplos que deram certo, os métodos que uma comunidade científica inteira usa para trabalhar. É o paradigma que define as regras do jogo e quais quebra-cabeças científicos valem a pena resolver. Dentro de um paradigma, naquilo que o Kuhn chamava de ciência normal, o objetivo muda completamente. Os cientistas não estão o tempo todo tentando provar que a teoria principal, como as leis de Newton, por exemplo, é a verdade absoluta. Eles já partem do princípio que ela funciona. Em vez disso, o trabalho do experimento é resolver os quebra-cabeças que aparecem dentro do paradigma. É fazer a teoria se encaixar cada vez melhor com a realidade. Pense em alguém afinando um violão. A pessoa não está tentando provar que a música é verdadeira. Ela está tentando fazer com que o som do instrumento fique em harmonia com as regras que ela já conhece. O experimento é esse processo de ajuste fino. E este diagrama, que é inspirado no pensamento do próprio Einstein, ilustra essa ideia perfeitamente. Em cima, temos os axiomas, os princípios centrais da teoria. Embaixo, as experiências empíricas. O trabalho da ciência não é uma via de mão única, da observação para a prova. É um vai e vem constante entre os dois, ajustando e refinando. É um diálogo que não para. Ok, essa filosofia toda é muito legal, mas o que isso significa na prática, para aquele laboratório da escola onde a gente começou a nossa conversa? Como isso muda a forma como a ciência deveria ser ensinada? Para aplicar essa ideia na sala de aula, a gente pode pensar num modelo como este aqui. Ele propõe uma nova forma de enxergar as atividades práticas. Dividiu o envolvimento dos estudantes em 3 níveis diferentes. No círculo mais de fora, o nível A, ficam as atividades demonstrativas, mais simples. O objetivo aqui é despertar a curiosidade, acender aquela faísca. No círculo do meio, o nível B,
o pessoal já põe mais a mão na massa, manipula equipamentos, analisa dados e começa a ver na prática aquela conexão entre teoria e realidade. E no centro, o nível C, vem o trabalho mais sofisticado. Aqui, os alunos poderiam até construir seus próprios equipamentos, resolver problemas, enfim, vivenciar de verdade o que é esse processo de resolver quebra-cabeças, que é o coração da ciência. Então, a grande mudança aqui é de propósito. A jornada do círculo de fora para o de dentro é como um filtro. A ideia é mover os estudantes da posição de observadores passivos de fatos para se tornarem participantes ativos no processo da ciência, entendendo os desafios e a natureza real do trabalho científico. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Se os experimentos são menos sobre encontrar respostas definitivas e mais sobre refinar nossa compreensão, sobre resolver quebra-cabeças, será que a gente não está valorizando a coisa errada nas aulas de ciência? Talvez o grande objetivo não devesse ser memorizar as respostas, mas sim se tornar cada vez melhor em fazer as perguntas certas.